Você teria a coragem de recomeçar sua vida, 5 minutos depois de ser destruída pela pessoa que você mais amava. Eu não tive escolha. O juiz ainda estava falando quando ele levantou primeiro. Nem olhou para trás, nem hesitou, nem por um segundo. Assinou os papéis como se estivesse encerrando algo sem importância e saiu da sala com pressa. Naquele momento eu ainda não sabia, mas ele não estava indo embora. Ele estava indo ao encontro dela, grávida, dele. Meu mundo não acabou ali. Ele simplesmente foi arrancado de mim, como se nunca tivesse existido de verdade. Como se tudo que vivemos fosse descartável. As pessoas dizem que você percebe os sinais, que dá para notar quando algo está errado. Isso não é verdade. Às vezes você só entende tudo quando já não há mais nada a ser salvo. Foram anos de casamento. Rotina, planos, pequenas conquistas que pareciam suficientes. 2 filhos que eram o centro da minha vida. Eu acreditava que estávamos construindo algo sólido, algo real. Enquanto eu cuidava da casa, organizava a vida das crianças e fazia de tudo para manter tudo em pé, ele já vivia outra história. E eu não fazia ideia. Quando saí do fórum, senti o peso do silêncio. Era estranho, como se o mundo tivesse continuado normalmente enquanto o meu tinha parado. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Ele está vindo me ver agora. Acho que você merece saber. Eu li aquilo várias vezes. Minha mente tentou negar, tentou encontrar outra explicação, qualquer uma. Mas antes que eu pudesse reagir, chegou outra mensagem. Uma foto. Ele, sorrindo, com a mão na barriga dela, grávida. Naquele instante eu não chorei, não gritei, não fiz escândalo, só senti algo dentro de mim quebrar de um jeito silencioso. Foi ali que eu entendi uma coisa que ninguém nunca me disse. A pior dor não é aquela que explode, é a que te deixa vazia. Fiquei parada por alguns segundos, tentando respirar, tentando entender como tudo tinha chegado até aquele ponto. Então olhei para o banco de trás. Meus filhos estavam lá, completamente alheios a tudo, rindo, discutindo por algo pequeno, vivendo um momento comum como qualquer outro dia. Eles ainda tinham um mundo inteiro pela frente. E eu tinha uma decisão. Ou eu ficava ali, presa na dor, na traição, na humilhação, ou eu fazia algo que mudaria tudo. Entrei no carro e comecei a dirigir, sem rumo, sem pensar direito. Minha cabeça estava cheia, mas ao mesmo tempo estranhamente clara em um ponto. Aquilo não era o fim, era o começo de alguma coisa. Dirigi por alguns minutos até parar em um lugar qualquer. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei o celular novamente. A foto ainda estava lá, mas dessa vez a sensação era diferente. A dor não tinha sumido, mas não era mais a única coisa ali. Algo novo começava a crescer, e não era fraqueza, era decisão. Se ele achou que podia me trocar como se eu não fosse nada, se ele acreditou que eu iria implorar ou correr atrás, se ele pensou que minha história terminava naquele momento, ele estava completamente enganado. Porque naquele instante, dentro daquele carro, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia disputar espaço com ninguém. Eu não ia tentar entender o que não tinha explicação. E eu não ia permanecer onde já não existia respeito. Eu ia sair, mas não da forma que ele imaginava. Não com dor visível, não com desespero, e muito menos com arrependimento. Eu ia sair em silêncio, e quando ele percebesse, eu já não estaria mais ali. O que ele não sabia é que as próximas 24 horas seriam decisivas. E tudo começaria com uma única escolha. Continua, se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria no meu lugar e compartilha, porque o que acontece na próxima parte muda completamente o rumo de tudo. Eu fiquei alguns minutos dentro do carro, olhando para o nada, enquanto tudo dentro de mim se reorganizava de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não era calma, não era aceitação, era algo mais frio, mais firme. Eu não podia desmoronar, não ali, não com eles comigo. Respirei fundo, liguei o carro novamente e dessa vez já sabia exatamente o que fazer. Não era sobre reagir por impulso, era sobre agir com clareza. Peguei o celular e fiz a primeira ligação. Minha irmã. Ela atendeu no segundo toque. Você pode ficar com as crianças hoje? Do outro lado, um silêncio breve, seguido de preocupação.
O que aconteceu? Olhei pelo retrovisor. Meus filhos ainda riam, completamente inocentes. Depois eu explico, eu só preciso de algumas horas. Ela não insistiu, só disse que estava me esperando. Dirigi até a casa dela em silêncio. Cada semáforo parecia mais longo que o normal. Cada segundo pesava mais do que deveria. Mas por dentro, algo já estava decidido. Quando chegamos, ajudei as crianças a descerem. Dei um beijo em cada um, segurei um pouco mais do que o normal, como se aquele gesto estivesse carregando tudo o que eu ainda não conseguia dizer. Minha irmã me olhou diferente quando abri a porta. Ela percebeu. Você tá bem? Balancei a cabeça sem entrar em detalhes. Cuida deles para mim. Eu volto depois. Saí antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Assim que entrei no carro de novo, o silêncio voltou. Mas agora ele não era vazio. Era estratégico. Peguei o celular e abri a galeria mais uma vez. A foto ainda estava lá. Aquela imagem que minutos antes tinha sido um choque. Agora era combustível. Eu não ia chorar por aquilo. Eu ia usar aquilo. Dirigi direto para casa. Cada quilômetro parecia me aproximar não de um lugar, mas de uma decisão definitiva. Quando entrei, tudo estava exatamente como sempre. O sofá, os brinquedos espalhados, a rotina congelada em objetos simples. Mas já não era o mesmo lugar. Caminhei lentamente até o quarto. Abri o guarda-roupa e fiquei olhando por alguns segundos. Quantas vezes eu organizei aquilo pensando no nós. E agora não existia mais nós. Peguei uma mala. Sem pressa, sem desespero, sem lágrimas. Comecei a separar apenas o necessário. Roupas minhas, roupas das crianças, documentos, nada além do essencial. Cada peça que eu colocava ali parecia um corte limpo no passado. Sem bagunça, sem hesitação. Quando terminei, sentei na cama por um instante. O silêncio da casa era diferente agora, mais pesado, mais definitivo. Peguei o celular novamente. Dessa vez, não para ver a foto, mas para fazer algo que eu nunca imaginei que faria. Abri o aplicativo do banco, olhei o saldo, respirei fundo e transferi o que era meu. Sem aviso, sem discussão, sem cena. Aquela vida já tinha acabado. Eu só estava encerrando o que ainda estava em aberto. Depois disso, levantei e caminhei até a sala. Olhei em volta uma última vez. Não havia mais apego ali. Só lembranças e nenhuma delas era suficiente para me fazer ficar. Antes de sair, deixei algo sobre a mesa. Não era uma carta longa. Não era um desabafo. Era apenas uma frase. Simples, direta. Isto aqui acabou antes de hoje. Porque no fundo eu sabia. Aquilo não tinha começado naquele dia. Só tinha sido revelado. Peguei a mala, fechei a porta e não olhei para trás. Quando entrei no carro, senti algo que eu não esperava. Leveza, não total, não completa, mas o suficiente para entender que eu estava no caminho certo. Liguei o carro e pela primeira vez desde o fórum eu não estava fugindo. Eu estava indo e o destino já estava decidido. O que eu não sabia é que alguém estava prestes a tentar me impedir. Continua. Se essa história está te prendendo, deixa o like, comenta o que você faria no meu lugar e compartilha, porque o que acontece na próxima parte vai mudar completamente o rumo dessa decisão. Assim que liguei o carro, o celular vibrou no banco ao meu lado. Nome dele. Por um segundo, fiquei olhando para a tela sem tocar. O nome que antes significava segurança, agora parecia estranho, distante. Deixei tocar. Parou. Logo em seguida, outra chamada. E mais uma. Na quarta vez, atendi. Não por saudade, não por dúvida, mas porque eu precisava ouvir. Por que você não está em casa? A voz dele não carregava arrependimento, nem culpa. Era irritação, como se algo estivesse fora do controle dele. Olhei pelo para-brisa, mantendo a calma, porque eu não moro mais lá. Silêncio. Um silêncio curto, seguido de um riso desacreditado. Para com isso. Onde você está? Aquilo confirmou tudo que eu já tinha entendido. Ele ainda achava que tinha algum tipo de autoridade, que podia me chamar de volta como se nada tivesse acontecido. Isso não importa. Minha voz saiu firme, sem tremer. Do outro lado, o tom mudou. Você viu alguma coisa, não foi? Não respondi. Ele continuou. Olha, não é o que você está pensando. Fechei os olhos por um instante. Aquela frase, tão previsível,
tão vazia. Eu vi o suficiente. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Quem te mandou aquilo? A preocupação dele não era comigo, não era com o que fez, era com quem revelou. Aquilo foi a última confirmação que eu precisava. Isso também não importa. Respirei fundo, acabou. Dessa vez fui eu que encerrei a ligação. Joguei o celular no banco ao lado e segurei o volante com mais força. Meu coração acelerou, mas não era medo. Era a sensação de estar rompendo algo que nunca mais seria reconstruído. Não demorou muito para o celular começar a vibrar novamente. Mensagens. Várias. Não abri. Continuei dirigindo. Eu já tinha perdido tempo demais tentando entender, tentando manter algo que, claramente, só existia para mim. Agora não. Agora era diferente. Alguns minutos depois, o celular parou. O silêncio voltou a ocupar o espaço. Mas, dessa vez não era pesado. Era necessário. Cheguei até um estacionamento e parei o carro. Fiquei ali por alguns segundos, respirando, sentindo o peso da decisão que eu tinha tomado. Não tinha volta. E pela primeira vez, isso não me assustava. Peguei o celular novamente. Uma nova mensagem. Dessa vez, não era dele. Número desconhecido. Abri. Você saiu mesmo? Fiquei imóvel por um instante. Aquela pergunta só podia vir de uma pessoa. Ela. Respirei fundo antes de responder. Saí. A resposta veio quase imediata. Ele tá aqui agora. Tá nervoso. Olhei para a tela, sem saber exatamente o que sentir. Aquilo não me afetava mais como antes, mas ainda tinha um peso. Isso não é mais problema meu. Demorou alguns segundos. Então outra mensagem chegou. Você não vai fazer nada. Aquilo me fez soltar um pequeno riso sem humor. Fazer o quê? Disputar? Gritar? Lutar por alguém que já tinha escolhido sair. Já fiz. Respondi. E desliguei o celular. Não queria mais saber. Não precisava mais saber. Encostei a cabeça no banco por alguns segundos e fechei os olhos. Minha mente começou a organizar os próximos passos. Eu não podia agir só pela emoção. Eu precisava ser inteligente. Prática. Precisa. Liguei o carro novamente. Dessa vez, com um destino claro. Passei rapidamente na casa da minha irmã. Peguei os documentos das crianças, algumas coisas essenciais que tinha esquecido. Ela tentou perguntar, tentou entender, mas eu pedi mais um pouco de tempo. Confia em mim. Foi tudo o que eu disse. Ela assentiu, ainda preocupada, mas respeitou. Voltei para o carro com as mãos ocupadas e a cabeça ainda mais cheia de planos. Quando entrei e fechei a porta, olhei para frente e percebi uma coisa que me fez travar por um segundo. Um carro estacionado do outro lado da rua, com alguém dentro, observando. Meu coração acelerou. Não era coincidência. E no instante em que aquela pessoa abriu a porta e começou a sair, eu entendi que aquilo estava longe de acabar. Continua. Se essa história está te prendendo, deixa o like, comenta o que você faria no meu lugar e compartilha, porque a próxima parte revela algo que muda completamente o jogo. Por um segundo, eu congelei. A porta do carro se abriu devagar, como se quem estivesse ali quisesse ter certeza de que eu realmente tinha percebido. E eu percebi. Era ele. Meu coração acelerou, mas não era como antes. Não era aquele aperto de desespero. Era outra coisa. Um alerta quase instintivo. Ele começou a atravessar a rua na minha direção, com passos rápidos, como quem ainda acredita que pode controlar a situação. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter ligado o carro e simplesmente saído dali. Mas não. Dessa vez, eu não ia fugir. Desci do carro antes que ele chegasse. Ficamos frente a frente. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Ele me olhava como se estivesse tentando me ler, tentando entender até onde eu sabia, até onde eu tinha ido. Você tá maluca? Ele soltou, direto, sem filtro. Aquilo não me atingiu. Não. Eu só acordei. Ele passou a mão no cabelo, visivelmente irritado. Isso tudo é por causa de uma foto? Sério mesmo. Eu sustentei o olhar. Não. Isso tudo é por causa de tudo que veio antes da foto. Ele desviou o olhar por um instante, como se aquela resposta tivesse atingido um ponto que ele não queria encarar. Você está exagerando. Não é nada disso que você está pensando. Eu quase ri. Não de humor, de incredulidade. Ela está grávida. Falei de forma direta.
sem rodeio, sem espaço para distorção. Ele ficou em silêncio por um segundo, só um segundo, mas foi o suficiente. Eu ia te contar, essa frase, sempre essa frase, como se existisse um momento certo para uma traição com consequência, como se isso diminuísse alguma coisa. Quando? Perguntei. Calma, ele não respondeu, porque não tinha resposta. Depois que nascesse, continuei, ou depois que eu descobrisse sozinha. Ele respirou fundo, já sem paciência. Olha, não precisa ser assim. A gente pode resolver isso de outro jeito. Aquilo foi quase ofensivo. Resolver como se fosse um problema simples. Como se ainda existisse um agente. Não existe mais agente. Minha voz saiu firme, sem tremor, sem dúvida. Ele me encarou de novo, dessa vez com outro tipo de expressão. Não era culpa, era incômodo. E as crianças? Ele perguntou. Ali, naquele ponto, ele tentou usar o único vínculo que ainda existia. Mas ele não sabia que eu já tinha pensado nisso, muito antes dele. Elas vão ficar bem, respondi. Com você, ele retrucou, com um leve tom de provocação. Eu dei um passo mais perto, o suficiente para deixar claro que eu não estava mais recuando. Com alguém que não mente, não trai e não abandona. Aquilo o atingiu. Eu vi, mesmo que ele tentasse disfarçar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse recalculando tudo, como se estivesse percebendo que não tinha mais controle. Você não pode simplesmente sumir com elas. Aí estava, a tentativa de autoridade, a última cartada. Eu não estou sumindo. Respondi, estou seguindo em frente. Ele riu, sem humor, e você acha que vai para onde? Eu segurei o olhar, e pela primeira vez respondi algo que ele não esperava. Para longe o suficiente. Ele franziu a testa, confuso, e era exatamente isso que eu queria. Que ele não entendesse, que ele não previsse, porque dessa vez eu não estava reagindo, eu estava um passo à frente. Você não está pensando direito, ele insistiu. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, eu estou. O silêncio entre a gente ficou pesado, mas não como antes. Agora era definitivo, sem espaço para reconciliação, sem espaço para dúvida. Ele ainda ficou ali, me olhando como se esperasse que eu cedesse, que eu voltasse atrás, que eu fosse a mesma de antes, mas aquela versão já não existia. Eu virei as costas, sem pressa, sem medo, entrei no carro e antes de fechar a porta, falei a última coisa que ele ouviria de mim naquele momento. Você fez a sua escolha, agora eu fiz a minha. Fechei a porta, liguei o carro e fui embora, sem olhar pelo retrovisor, sem hesitar, sem voltar, mas enquanto eu dirigia, uma única coisa passou pela minha cabeça. Ele ainda não tinha entendido, e quando entendesse, já seria tarde demais. Continua, se essa história está te prendendo, deixa o like e comenta o que você faria no meu lugar e compartilha, porque na próxima parte algo inesperado acontece e muda tudo de novo. Eu dirigi por alguns minutos sem perceber exatamente o caminho. Minha mente estava acelerada, mas não desorganizada como antes. Era como se cada pensamento estivesse encontrando seu lugar, como peças que finalmente começavam a se encaixar. Dessa vez, eu não estava reagindo. Eu estava planejando. Segurei o volante com firmeza enquanto uma ideia começava a ganhar forma. Não era algo impulsivo. Era algo que exigia coragem e silêncio. Peguei o celular e liguei novamente. Dessa vez, não era para a família. Era para alguém que fazia parte de um plano que eu nunca imaginei precisar. Alô? A voz do outro lado era séria, direta. Eu preciso de ajuda. Houve uma pausa curta. O que aconteceu? Olhei para a estrada à frente. Eu vou sair da cidade. Hoje, silêncio. Você tem certeza disso? Respirei fundo. Tô. A resposta veio firme. Então a gente precisa agir rápido. Desliguei a ligação sentindo que, pela primeira vez, eu não estava sozinha naquela decisão. Alguns minutos depois, cheguei a um pequeno prédio comercial. Nada chamativo, discreto, do tipo que ninguém presta atenção. Exatamente como precisava ser. Estacionei o carro, peguei a bolsa e desci. Cada passo até a porta parecia carregar um peso diferente. Não de dúvida, mas de mudança real. Quando entrei, fui recebida com um olhar que já dizia tudo. Você veio. Assenti com a cabeça.
Eu não tenho muito tempo. Sentamos, sem rodeios, sem conversa desnecessária. Expliquei o básico, o suficiente para que tudo fosse entendido sem precisar entrar em detalhes emocionais. A situação, a decisão, o tempo curto. A pessoa do outro lado ouviu tudo em silêncio, analisando cada palavra. Você sabe que depois disso, não tem volta, né? Olhei diretamente. Eu já passei do ponto de voltar. Um leve aceno de confirmação. Certo, então vamos fazer direito. Aquilo trouxe uma sensação estranha de segurança. Como se, pela primeira vez, tudo estivesse sendo conduzido com lógica, não com dor. Documentos foram separados. Orientações rápidas. Decisões práticas. Tudo acontecendo mais rápido do que eu imaginava. Mas dentro de mim fazia sentido. Quando saí de lá, o mundo parecia o mesmo. Mas eu não. Entrei no carro novamente e fiquei alguns segundos em silêncio. O plano já estava em movimento. Agora não era mais ideia, era ação. Peguei o celular. Dessa vez, abri as mensagens dele. Mais de 20. Áudios, chamadas perdidas, textos longos. Não li nenhum, não precisava. Mas uma coisa me chamou a atenção. Uma mensagem mais recente. Você não pode fazer isso comigo. Aquilo me fez parar. Comigo, eu fiquei alguns segundos olhando para a tela. E então, pela primeira vez, senti algo que não era dor, nem raiva. Era clareza. Ele ainda achava que era sobre ele. Ainda achava que era uma reação contra ele. Mas não era. Nunca mais seria. Apaguei a conversa inteira. Sem ler, sem responder, sem deixar rastros. Encostei o celular no banco e liguei o carro. Agora faltava só uma coisa, a mais difícil. Voltar lá, não por ele, mas pelo que ainda era meu. Quando estacionei novamente em frente à casa, o silêncio da rua parecia diferente, mais tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Respirei fundo, desci do carro, e no momento em que coloquei a mão na maçaneta da porta, percebi que ela já estava aberta. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de uma coisa, eu não tinha deixado assim. Empurrei devagar. E no instante em que a porta abriu completamente, eu entendi que alguém tinha chegado antes de mim. Meu corpo travou por um instante. A porta entreaberta parecia um aviso, um daqueles sinais silenciosos que dizem que alguma coisa saiu completamente do controle. Eu sabia que não tinha deixado assim. Respirei fundo, empurrei a porta devagar e entrei. Silêncio. Nenhum som de passos, nenhuma voz, nada quebrado no chão. A casa estava aparentemente intacta, mas não estava normal. Dava para sentir. Fechei a porta atrás de mim com cuidado, tentando não fazer barulho. Meu coração batia mais forte agora, não por medo descontrolado, mas por atenção. Cada detalhe importava. Tem alguém aí. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Nada. Caminhei lentamente pela sala. Os objetos estavam nos mesmos lugares, mas havia algo diferente. Uma sensação de presença recente, como se alguém tivesse acabado de sair ou ainda estivesse ali. Segui em direção ao corredor. Cada passo parecia mais pesado. Olhei primeiro o quarto das crianças. Vazio, tudo no lugar. Depois o nosso antigo quarto. A porta estava aberta. Empurrei devagar. E foi ali que eu vi. O guarda-roupa escancarado. Gavetas abertas. Roupas mexidas. Mas não era bagunça. Era busca. Alguém tinha procurado alguma coisa específica. Meu coração acelerou. Caminhei até o armário e olhei mais de perto. Algumas peças estavam fora do lugar e outras simplesmente não estavam mais ali. Não eram roupas minhas, eram dele. Ele tinha voltado. Mas não só isso, ele tinha levado coisas. Fiquei parada por alguns segundos, tentando entender. Por quê? Se ele já tinha saído, se já estava com ela. Por que voltar ali desse jeito? Foi quando um detalhe chamou minha atenção. A gaveta de documentos, aberta, rapidamente me aproximei e olhei dentro. Revirada. Mas o essencial ainda estava ali. Os documentos das crianças estavam comigo. Naquele momento, um pensamento passou direto, claro. Ele não voltou só por impulso. Ele voltou tentando controlar alguma coisa. Talvez impedir, talvez antecipar, talvez me seguir. Meu celular vibrou na mão. Número desconhecido. Atendi na mesma hora.
Você foi para casa, né? Era a mesma voz de antes. Ela: fui. Ele saiu daqui faz pouco tempo. Ele estava estranho, nervoso. Olhei ao redor novamente. Eu sei. Houve um silêncio breve. Ele falou que você não pode ir embora. Fechei os olhos por um segundo. Então era isso. Ele já tinha percebido, mais rápido do que eu imaginei. Ele não decide mais isso. Respondi firme. Do outro lado, uma respiração pesada. Você não entende. Aquilo me fez parar. Entender o quê? Ela hesitou. E isso já dizia muito. Ele não vai deixar você sair assim. Aquilo não soou como aviso. Soou como certeza. E pela primeira vez desde que tudo começou, um alerta diferente acendeu dentro de mim. Não de medo, de estratégia. Obrigada por avisar. Desliguei antes que ela dissesse mais alguma coisa. Agora estava claro. Eu não tinha mais tempo. Caminhei rapidamente pela casa, pegando o restante das coisas que ainda eram necessárias. Nada de apego, só o essencial. Cada segundo ali agora era risco. Quando voltei para a sala, parei por um instante. Olhei em volta. Aquela casa que antes representava estabilidade, agora era só um lugar vazio, sem segurança, sem verdade, sem futuro. Peguei a mala, fui até a porta, mas antes de sair, algo me fez parar. Um detalhe pequeno, quase invisível, sobre a mesa, um papel que não estava ali antes. Meu coração acelerou de novo. Aproximei devagar. Peguei, era a letra dele. Curta, direta. Você não vai longe. Fiquei alguns segundos olhando aquilo. Não havia emoção na frase. Era controle. Era ameaça disfarçada. Mas ele ainda não tinha entendido. Eu não estava mais jogando o jogo dele. Amassei o papel na mão. Sem raiva, sem pressa, só certeza. Abri a porta e saí. Fechei atrás de mim. E dessa vez, sem nenhuma dúvida. Quando entrei no carro, liguei imediatamente. Não havia mais espaço para hesitação. Eu precisava ir, agora. Mas, no instante em que comecei a sair da rua, olhei pelo retrovisor e vi um carro dobrando a esquina. Rápido, na minha direção. Meu coração disparou. Eu reconheci, era ele. No momento em que vi o carro dele surgindo no retrovisor, algo dentro de mim mudou. Não foi medo, foi instinto. Meu corpo reagiu antes mesmo da minha mente organizar um pensamento completo. Apertei o volante com mais força e acelerei, tentando manter o controle enquanto minha respiração ficava mais curta. Ele vinha rápido, rápido demais. Olhei de novo pelo espelho. Não havia dúvida, era ele. A forma de dirigir, a velocidade, a forma como avançava sem se importar com nada ao redor. Ele tinha me visto, e não estava vindo conversar. Meu coração batia forte, mas minha cabeça estava clara. Eu não podia entrar em pânico. Se eu errasse agora, eu perderia tudo. Virei na primeira rua à direita sem dar seta, tentando ganhar alguns segundos. O carro respondeu bem, mas ele também virou logo atrás. Ele não ia desistir. Pensa, pensa, falei baixo, quase sussurrando para mim mesma. Olhei rapidamente ao redor. Ruas conhecidas, mas naquele momento pareciam um labirinto. Eu precisava sair dali. Precisava criar distância. Acelerei mais. O som do motor ficou mais alto, acompanhando a pressão que crescia dentro de mim. Passei por um cruzamento sem parar completamente. Um carro buzinou ao fundo, mas eu não podia me distrair. Ele continuava atrás, cada vez mais perto. O celular vibrou no banco ao lado, mas ignorei. Qualquer segundo de distração podia custar caro. Virei outra esquina, depois mais uma, tentando quebrar o padrão, tentando fazê-lo perder a linha. Mas ele continuava colado. Aquilo não era só impulso, ele estava determinado, e isso tornava tudo mais perigoso. Olhei novamente pelo retrovisor. Ele estava ainda mais próximo, perto o suficiente para que eu conseguisse ver o rosto dele. Tenso, focado. Aquilo não era sobre conversa, era sobre controle. E ele estava perdendo. Meu coração acelerou ainda mais, mas minha mente encontrou um caminho, uma saída. Lembrei de uma avenida maior a algumas quadras dali, mais movimentada, mais visível. Se eu conseguisse chegar lá, ele não poderia agir da mesma forma. Pisei mais fundo. O carro respondeu. As ruas começaram a abrir. Mais espaço, mais velocidade, mas também mais risco.
um cruzamento apareceu à frente. Semáforo amarelo. Uma fração de segundo de decisão. Eu fui. Atravessei. Ouvi uma freada forte atrás de mim. Olhei pelo retrovisor. Ele também passou, sem hesitar. Agora não havia mais dúvida nenhuma. Ele não estava preocupado com nada. Só comigo. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas por dentro tudo estava no limite. Eu precisava chegar na avenida. Só mais algumas quadras. Virei à esquerda com rapidez. E então, vi a avenida. Movimento. Carros, gente. Respirei fundo. Era ali. Entrei na via principal com cuidado, misturando meu carro no fluxo. Reduzi um pouco a velocidade, tentando parecer normal, tentando desaparecer no meio dos outros. Olhei pelo espelho. Ele entrou também, mas dessa vez hesitou. O trânsito, as pessoas, aquilo limitava ele. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi ele diminuir, não parar, mas reduzir. Era a minha chance. Mudei de faixa, depois outra, mantendo o ritmo, sem chamar atenção, sem movimentos bruscos, sem erro, o coração ainda acelerado, mas a mente no controle. Alguns segundos depois, olhei de novo. Ele estava ficando para trás. Pouco, mas estava. Continuei, sem olhar mais, sem dar espaço, até que, depois de alguns minutos que pareceram muito mais longos do que realmente foram, ele sumiu, desapareceu no trânsito. Eu não parei, não naquele momento. Continuei dirigindo, mantendo a atenção, garantindo que não havia mais ninguém me seguindo. Só quando tive certeza, encostei o carro. Minhas mãos começaram a tremer. Não durante, agora, a tensão saindo, a adrenalina baixando. Encostei a cabeça no banco e fechei os olhos por alguns segundos. Aquilo tinha sido real, mais sério do que eu imaginei. Ele não ia aceitar, ele não ia deixar. Mas agora, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu estava no caminho certo. Abri os olhos, respirei fundo e peguei o celular. Mais de 10 chamadas perdidas, mensagens, áudios, mas uma coisa chamou minha atenção. Uma nova mensagem, número desconhecido. Abri, você precisa sair da cidade agora. Ele não vai parar. Fiquei olhando para a tela. Aquilo não era mais só uma decisão, era uma urgência. E naquele momento eu entendi. A próxima escolha que eu fizesse poderia mudar tudo. Eu fiquei alguns segundos olhando para a mensagem na tela. Você precisa sair da cidade agora. Ele não vai parar. Não era exagero. Não depois do que tinha acabado de acontecer. Não depois da forma como ele dirigiu, como se nada importasse. Respirei fundo e olhei ao redor. A avenida seguia normal. Pessoas andando, carros passando, tudo acontecendo como se o mundo não tivesse acabado de virar do avesso. Mas, para mim tinha virado, e agora não dava mais para adiar. Peguei o celular e fiz a ligação que eu já sabia que teria que fazer. Minha irmã, ela atendeu rápido. Oi, você já? Interrompi. Arruma as coisas das crianças. O básico, eu vou buscar vocês. Silêncio do outro lado. Agora, ela percebeu o tom. Não questionou. Tá bom, eu vou deixar tudo pronto. Desliguei, sem explicar, sem entrar em detalhes. Não dava mais tempo. Liguei o carro novamente e voltei para a rua. Dessa vez, cada movimento era calculado, olhando sempre os retrovisores, sempre atenta a qualquer sinal. Agora eu não estava só indo embora. Eu estava saindo de vez. Dirigi até a casa da minha irmã com o coração ainda acelerado, mas com a mente completamente focada. Cada decisão precisava ser precisa. Quando cheguei, ela já estava na porta. As crianças ao lado, com mochilas pequenas. Elas me viram e sorriram, como se fosse só mais um dia diferente. Aquilo apertou algo dentro de mim, mas eu não podia parar. Desci do carro. Minha irmã se aproximou. Você vai me explicar o que está acontecendo? Olhei para ela por um segundo. Queria explicar tudo, mas não podia. Ainda não. Só confia em mim. Ela respirou fundo, claramente preocupada. Você está indo para onde? Abri a porta traseira do carro, ajudando as crianças a entrarem. Para longe. Ela me segurou pelo braço antes que eu entrasse. Isso é sério, né? Olhei nos olhos dela. Mais do que você imagina. Ela soltou devagar e apenas assentiu. Então vai. Entrei no carro, fechei a porta, olhei pelo retrovisor.
Ela ainda estava ali, parada, observando, como se soubesse que aquilo não era uma saída comum, era uma ruptura. Liguei o carro e fui. As crianças começaram a conversar no banco de trás, perguntando para onde estávamos indo. Mantive a voz calma. Uma viagem. Elas aceitaram fácil. Para elas era só isso, mas para mim era tudo. Peguei o celular no suporte e abri o mapa. O destino já estava definido. Outra cidade, distante o suficiente, discreta o suficiente, segura o suficiente. Ou pelo menos era o que eu esperava. Coloquei a rota, horas de estrada. Respirei fundo. Era agora. Saí da cidade aos poucos, passando pelas ruas que, até poucas horas atrás, eram parte da minha rotina. Agora eram só cenário de algo que ficou para trás. Olhei mais uma vez pelo retrovisor. Nenhum sinal dele, nenhum carro suspeito, nada. Mesmo assim, eu não relaxei. A estrada começou a se abrir à frente. Menos movimento, mais silêncio, o som do carro constante. As crianças começaram a ficar mais quietas. Uma delas acabou adormecendo. Aquilo trouxe um tipo de paz momentânea. Mas minha mente continuava alerta, muito alerta. Alguns quilômetros depois, o celular vibrou novamente. Olhei rápido. Uma mensagem dele. Você não vai conseguir fugir. Meu aperto no volante aumentou. Mas eu não respondi. Não agora. Talvez nunca. Continuei dirigindo, sem desviar, sem diminuir, sem olhar para trás, porque naquele momento voltar não era mais uma opção. Mas depois de alguns minutos, algo me fez franzir a testa. Um carro, lá atrás, distante, mas constante, mantendo a mesma velocidade, na mesma faixa, no mesmo ritmo. Olhei pelo retrovisor mais uma vez. Meu coração começou a acelerar de novo. Talvez fosse coincidência, talvez não. Esperei mais alguns segundos, mudei de faixa. O carro mudou também. Agora não havia mais dúvida. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Ele tinha me encontrado de novo. O carro atrás de mim mudou de faixa exatamente quando eu mudei. Não era coincidência. Meu coração disparou. Mas dessa vez não veio aquele impulso de acelerar sem pensar. Veio algo diferente. Frio. Calculado. Eu não podia entrar em desespero. Eu estava com meus filhos no carro. Respirei fundo, mantendo o olhar na estrada, mas observando cada movimento pelo retrovisor. O carro continuava lá. Distância segura. Velocidade constante. Esperando, aquilo era pior do que uma perseguição direta. Era controle. Era alguém que não queria chamar atenção, mas também não queria me perder de vista. Apertei levemente o volante. Calma, pensa. Falei baixo, quase inaudível. Olhei para o lado da estrada. Poucos acessos, poucas opções. Era uma via mais aberta, com trechos longos e pouco movimento. Se eu tentasse correr, poderia dar errado. Se eu parasse, poderia ser pior. Olhei novamente pelo retrovisor. O carro continuava ali, mesma distância, mesma insistência. Foi então que uma ideia começou a se formar. Eu não precisava fugir. Eu precisava testar. Reduzi levemente a velocidade. Nada brusco, só o suficiente para ver a reação. Alguns segundos. O carro atrás também reduziu. Meu coração confirmou o que minha mente já sabia. Não era coincidência. Era ele ou alguém por ele. As crianças continuavam quietas no banco de trás. Uma ainda dormindo, a outra olhando pela janela sem perceber nada. Aquilo me deu ainda mais foco. Eu precisava proteger elas, a qualquer custo. Peguei o celular com cuidado, sem desviar muito o olhar da estrada. Abri o mapa novamente. Procurei rapidamente por algum ponto próximo. Posto, restaurante, qualquer lugar com movimento. Encontrei, alguns quilômetros à frente. Respirei fundo, era a melhor opção. Ambiente com gente, câmeras, testemunhas. Se ele tentasse alguma coisa, não seria tão simples. Voltei a atenção total para a estrada. Mantive a velocidade, sem mudanças bruscas, sem mostrar que eu tinha percebido completamente. Mas por dentro, cada segundo estava sendo calculado. O posto começou a aparecer ao longe. Um pouco de movimento, alguns carros, iluminação. Era ali. Liguei a seta com naturalidade. Entrei. O carro atrás entrou também.
Agora não havia mais dúvida nenhuma. Estacionei próximo à entrada da loja de conveniência. Desliguei o carro. Meu coração estava acelerado, mas minha expressão não podia mostrar isso. Olhei para trás. Fiquem aqui. Tá bom? Eu já volto. A criança que estava acordada assentiu, sem desconfiar. Saí do carro. Fechei a porta com calma e caminhei normalmente até a entrada, sem correr, sem olhar para trás de imediato, mas sentindo que ele estava ali. Quando entrei no local, fui direto até um ponto onde dava para ver o estacionamento pelo vidro. E então, vi o carro, parado algumas vagas atrás do meu, porta abrindo, e ele saindo. Meu corpo inteiro ficou em alerta, mas minha mente estava firme. Ele olhou ao redor, me procurando, ainda não tinha me visto. Aquele era o meu momento. Peguei o celular e disquei rapidamente. A pessoa atendeu. Você ainda está na estrada. Estou, mas ele me seguiu. Silêncio do outro lado. Você tá com as crianças? Sim. A resposta veio rápida. Escuta com atenção. Não confronta. Fica em lugar visível. E se ele se aproximar, você não fica ali. Olhei novamente. Ele já estava caminhando. Mais perto, procurando. Ele tá vindo. Então você precisa agir antes. Desliguei. Respirei fundo. E naquele instante, uma decisão foi tomada. Não era sobre fugir mais. Era sobre controlar a situação. Saí da loja novamente. Com calma. Como se nada estivesse acontecendo. Ele me viu. Parou. Nossos olhares se cruzaram. Dessa vez, não havia surpresa. Não havia dúvida. Só confronto. Mas eu não parei. Continuei andando. Passei por ele, sem dizer nada, sem olhar de novo. Fui direto até o carro. Entrei. Tranquei as portas. Liguei o carro. E saí, sem esperar, sem dar tempo. Olhei pelo retrovisor. Ele correu até o carro dele. Ligou. E saiu logo atrás. Mas dessa vez, algo era diferente. Muito diferente. Porque agora eu já tinha decidido o que fazer. E ele não fazia ideia. Assim que saí do posto, eu não acelerei. E isso foi intencional. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava tentando fugir dele. Eu estava conduzindo a situação. Olhei pelo retrovisor. Ele veio logo atrás. Sem disfarçar, sem manter distância. Aquilo já não era mais uma dúvida. Era uma perseguição aberta. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas minha mente estava um passo à frente. Eu já tinha decidido, se ele queria me seguir, então ele ia me seguir até onde eu quisesse. Mantive a velocidade constante, sem movimentos bruscos, sem demonstrar nervosismo. A estrada seguia à frente, longa e relativamente vazia. O tipo de lugar onde qualquer erro poderia custar caro. Mas eu não ia errar. Olhei rapidamente para trás. As crianças estavam quietas, uma ainda dormindo, a outra distraída. Aquilo me deu mais força. Eu não podia falhar. Peguei o celular com cuidado e abri novamente o mapa. Mas dessa vez, não era para continuar a rota. Era para mudar. Digitei um novo destino. Delegacia. A mais próxima. Alguns quilômetros à frente. Respirei fundo. Era isso. Se ele queria insistir, então ele ia até o limite. E eu também. Coloquei a nova rota. Fechei o celular. E segui. Sem olhar para trás por alguns segundos, sem dar sinal de mudança, mas por dentro, cada segundo contava. Depois de um tempo, olhei novamente pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, colado, sem hesitar, sem desistir. Meu coração acelerou, mas agora não era medo, era antecipação. Ele não sabia para onde eu estava indo, e isso era a minha vantagem. A estrada começou a mudar. Mais movimento, mais entradas, mais sinais de cidade próxima. Exatamente o que eu precisava. Mantive a calma. Segui as orientações do mapa com naturalidade. Uma curva, depois outra, entrando aos poucos em uma área mais urbana. O carro dele continuava, persistente, quase obsessivo, mas agora ele estava entrando no meu terreno. Alguns minutos depois, eu vi a placa, delegacia, logo à frente. Meu coração disparou, não por medo, mas porque agora não tinha mais volta. Reduzi levemente a velocidade, de forma natural. Liguei a seta e entrei, sem hesitar, sem olhar para trás.
Entrei direto no estacionamento da delegacia. Parei o carro, desliguei e respirei fundo. Por um segundo, tudo ficou em silêncio, mas durou pouco. Olhei pelo retrovisor. Ele entrou também, mas diferente de antes, ele parou. Não saiu do carro. Ficou ali, observando, calculando. E naquele momento, eu percebi. Ele não esperava isso. Destranquei a porta. Virei para trás. Fiquem aqui, eu já volto. Minha voz saiu calma, controlada. Saí do carro e caminhei direto para dentro da delegacia, sem correr, sem olhar para trás, mas sentindo que aquilo tinha mudado o jogo. Assim que entrei, fui direto até o balcão. Eu preciso de ajuda. A pessoa do outro lado me olhou, percebendo na hora que aquilo não era algo simples. Pode falar. Respirei fundo. Meu ex-marido está me seguindo, desde a cidade. Eu estou com meus filhos no carro. O olhar mudou. Ficou sério, imediato. Ele está lá fora, assenti, está. Sem perder tempo, ele chamou outro policial. Algumas palavras rápidas, alguns olhares, e em poucos segundos, 2 policiais já estavam saindo. Eu fiquei ali, parada, respirando, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido nas últimas horas, mas também sentindo algo novo, controle, proteção, fim da perseguição. Pelo menos era o que eu achava. Olhei pela porta de vidro. Os policiais se aproximaram do carro dele. Conversaram. Ele desceu, gesticulou, tentou explicar alguma coisa, mas já não era mais a versão dele. Agora tinha testemunha, autoridade, limite. Fiquei observando, sem me aproximar, sem interferir. E então algo aconteceu, algo que eu não esperava. Ele olhou diretamente para dentro da delegacia. Para mim, mesmo de longe, e naquele olhar não tinha arrependimento, não tinha medo, tinha outra coisa, algo que me fez entender que aquilo ainda não tinha acabado. Eu sustentei o olhar. Mesmo à distância, dava para sentir. Não era um olhar de quem foi pego, não era de quem estava arrependido, era de quem ainda acreditava que tinha controle. Aquilo me causou um desconforto diferente. Porque, até ali, tudo que eu fiz tinha funcionado. Eu tinha conseguido sair, me proteger, antecipar cada movimento. Mas aquele olhar dizia que ainda havia algo que eu não sabia. Os policiais continuaram falando com ele. Um deles gesticulava, explicando alguma coisa, enquanto o outro mantinha uma postura mais firme. Ele falava, tentava argumentar, mas não saía do lugar, não avançava, não se aproximava. E isso já era uma vitória. Mesmo assim, eu não me sentia aliviada. Algo ainda estava fora do lugar. Senhora, a voz atrás de mim me fez virar. Era um dos policiais. Você pode me acompanhar um momento? Assenti. Caminhei até uma sala mais reservada. Simples. Uma mesa, 2 cadeiras, nada além do necessário. Sentei. Ele também. Você disse que ele te seguiu desde outra cidade. Sim. E antes disso, houve algum tipo de ameaça. Pensei por um segundo. O papel, a mensagem, as palavras. Sim, respondi firme. Ele deixou claro que não queria que eu saísse. O policial anotou. Calmo, atento. Você pretende continuar viagem. Respirei fundo. Ainda hoje. Ele fez um leve movimento com a cabeça. Certo. A gente vai registrar isso e orientar você. Mas, pelo que vimos lá fora, ele vai ser advertido formalmente. Assenti, mas, por dentro, aquilo não era suficiente. Eu sabia, ele não era o tipo que parava com um aviso. Antes que eu dissesse algo, a porta se abriu. Outro policial apareceu. Ele quer falar com ela. Meu corpo ficou rígido na hora. O policial à minha frente respondeu sem hesitar. Não, mas a resposta do outro veio logo em seguida. Ele disse que tem algo que ela precisa saber. Disse que é sobre as crianças. Aquilo me travou. Por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente. Olhei para o policial à minha frente. Eu não quero ficar sozinha. Ele entendeu. Você não vai. Levantamos. Saímos da sala. E fomos até uma área mais aberta, ainda dentro da delegacia. Ele estava lá, parado, com 2 policiais próximos. Quando me viu, aquele mesmo olhar voltou, mas dessa vez tinha algo a mais. Pressa, tensão, fala logo. Eu disse direta, sem dar espaço,
sem dar abertura. Ele respirou fundo, e então falou algo que eu não esperava. Você não pode sair com eles. Meu corpo travou. Por quê? Ele olhou rápido ao redor, como se calculasse as palavras. Porque isso pode dar problema para você. Aquilo não fez sentido. Não naquele momento. Explica. Minha voz saiu mais firme, mais exigente. Ele passou a mão no rosto, claramente irritado. Já tem processo correndo. Aquilo fez o tempo parar. Que processo? Ele hesitou. E isso foi o suficiente para aumentar ainda mais o peso daquilo. Eu dei entrada. Meu coração acelerou. Em que? E então veio. Direto. Frio. Calculado. Guarda. O silêncio que veio depois disso foi pesado. Denso. Difícil de ignorar. Você tá mentindo. Eu falei quase automaticamente. Mas no fundo, algo dizia que não. Ele sustentou o olhar. Não tô. Minha mente começou a girar. Rápido. Tentando entender. Tentando encaixar. Tentando reagir. Você não pode fazer isso do nada. Ele deu um leve sorriso. Não de felicidade. De vantagem. Já fiz. Aquilo caiu como um peso. Porque agora tudo fazia sentido. A volta na casa. Os documentos mexidos. A tentativa de controle. Ele não estava só reagindo. Ele estava se antecipando. Tentando me prender. Legalmente. Antes que eu saísse. Antes que eu desaparecesse da vida dele. Respirei fundo. Segurei o impulso de reagir no calor. Olhei diretamente para ele. E falei algo que nem eu sabia que estava pronta para dizer. Então você acabou de cometer um erro. Ele franziu a testa. Confuso. E pela primeira vez, sem controle. Porque ele achou que aquilo iria me parar. Mas não parou. Só mudou o jogo. E agora eu sabia exatamente o que fazer. O silêncio que ficou depois daquilo não era mais de tensão. Era de definição. Ele ainda me olhava como se tivesse dado o golpe final. Como se aquela informação fosse suficiente para me fazer parar, voltar, desistir. Mas ele não entendia. Não mais. Eu respirei fundo, mantive o olhar firme e senti algo que eu não sentia há muito tempo. Clareza absoluta. Então você fez isso escondido, falei, sem alterar o tom. Ele deu de ombros, tentando parecer no controle. Eu fiz o que tinha que fazer. Aquilo só confirmou. Não era sobre as crianças, nunca foi. Era sobre controle. Sobre não aceitar perder. Sobre tentar me manter presa, mesmo depois de tudo. Olhei rapidamente para o policial ao meu lado. Eu posso falar? Ele assentiu. Voltei o olhar para ele. Você entrou com pedido de guarda depois de tudo isso. Ele não respondeu de imediato, mas o silêncio dele já dizia muito. Continuei. Depois de me trair, de sair de casa, de assumir outra pessoa grávida, você decidiu que quer disputar os filhos agora. Minha voz não subiu, mas cada palavra saiu mais firme. Mais pesada, mais real. Ele tentou interromper. Não é assim. Levantei a mão levemente. É exatamente assim. O ambiente ficou mais atento. Os policiais observando. Agora não era mais só uma conversa. Era contexto. Era comportamento. Era verdade aparecendo. Respirei fundo e continuei. Você não quis ser presente quando estava dentro de casa. Não quis construir. Não quis cuidar. Não quis respeitar. Ele desviou o olhar por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente. E agora quer usar isso para me impedir de seguir em frente? Silêncio. Dessa vez, mais pesado para ele. Eu dei um passo à frente. Não de confronto, mas de posicionamento. Você não quer os filhos. Você quer me controlar. Aquilo foi direto, sem espaço para distorção. Um dos policiais trocou um olhar com o outro. Eles estavam entendendo. Ele respirou fundo, já sem a mesma firmeza. Você não pode sair assim com eles. Mas agora, a frase dele não tinha o mesmo peso. Não tinha a mesma força. Porque eu já tinha entendido o jogo. E não estava mais dentro dele. Posso sim. Minha resposta foi calma, mas definitiva. E vou. Olhei novamente para o policial. Eu quero registrar tudo. A perseguição, a tentativa de intimidação. E isso que ele acabou de falar. O policial assentiu na hora. Vamos fazer isso agora. Aquilo mudou tudo, porque agora não era mais só palavra contra palavra. Era registro, era proteção, era limite. Ele percebeu. Na hora. O rosto mudou, a postura mudou,
O controle começou a escapar. Você está exagerando, ele disse, tentando recuar. Mas já era tarde. Não, respondi, eu só parei de aceitar. O silêncio voltou, mas agora não era pesado para mim, era libertador. Virei as costas, sem pressa, sem olhar de novo, sem precisar. Caminhei de volta para dentro da delegacia, e pela primeira vez desde o início de tudo, eu senti que tinha fechado aquele ciclo. Não porque a dor sumiu, mas porque ela não mandava mais em mim. Alguns minutos depois, com tudo registrado, voltei para o carro, abri a porta. As crianças estavam lá, seguras, alheias a tudo aquilo, e aquilo bastava. Entrei, fechei a porta, respirei fundo, olhei pelo retrovisor, ele ainda estava lá fora, mas agora, distante, sem ação, sem poder, sem controle. Liguei o carro e saí, dessa vez, sem ninguém atrás. A estrada se abriu novamente à frente, mas agora não era fuga, era recomeço, sem pressa, sem medo, sem olhar para trás, porque tudo que precisava ficar, ficou, e tudo que eu precisava levar, estava comigo. Continua na sua decisão. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria no meu lugar e compartilha, porque histórias assim precisam ser ouvidas por quem ainda acha que não consegue sair.